Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, jogo aberto, comentando tudo aí sobre o Flamengo. O Flamengo aí está atrás de um novo 9 e surgiu nas últimas horas aí reforços que podem pintar, que é o caso de Evanilson, Richarlison ou Darwin Núñez. Qual desses dois vocês querem, as três se querem no Mengão? Comenta aqui pra gente, vamos ver aí a imprensa reagindo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí galera com o vídeo. Um empate fora de casa, no Maracanã, contra o time que ganhou tudo no ano passado. Mas o Flamengo já vem dando sinais que alguma coisa não vai bem. Ele falou da parte física. Dá para, pelo menos, oferecer um crédito, porque o Flamengo teve uma temporada desgastante, mas agora já era tempo para estar jogando um futebol mais atrativo, Cicinho. E ontem o Inter não apenas saiu na frente com uma estratégia, a tática, a disposição do time, deixaram o Flamengo em maus lençóis. Depois empata num pênalti que vamos falar na sequência. Exatamente, Renata. Você jogar contra o Flamengo, você tem que, pelo menos, ganhar na vontade. Porque você, no nível técnico, é difícil, porque o Flamengo realmente está acima das outras equipes, com exceção do Palmeiras, que provavelmente vai vir reforço, talvez o Cruzeiro, mas o Flamengo ainda está à frente. Então, na vontade, você consegue competir. E o Inter foi muito bem organizado. O que espanta nesse time do Flamengo é a falta de criatividade pelas peças que tem. E o Inter, sabendo disso, assistindo provavelmente os jogos anteriores do Flamengo, conseguiu blindar muito bem isso. E isso acabou surpreendendo. E tem os seus atacantes que é rápido. O Borré, voltando à fase boa, de fazer gol, tendo tranquilidade na frente do gol, coisa que ele não estava tendo o ano passado. Então isso tudo colabora para que o Inter consiga evoluir. Em compensação, o Flamengo, nós não vemos evolução. O próprio treinador falou, o Inter esteve mais perto da vitória do que o próprio Flamengo. E o Inter, pelas peças, é inferior, mas pela vontade foi superior. Vou fechar o vídeo para falar sobre a chance de Evanilson, atacante brasileiro que já chegou a frequentar a seleção brasileira e que pertence ao Bournemouth, pintar como reforço do Flamengo. Jogador que se destacou no Fluminense antes de embarcar para o futebol europeu. Fez sucesso no Porto e foi comprado pelo Bournemouth por 37 milhões de euros. Recentemente, de acordo com o jornal Globo, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. A resposta, obviamente, foi não. Até porque se o Bournemouth gastou 37 milhões de euros e o jogador só se valorizou na Premier League, não teria sentido negociá-lo por menos. A contraproposta do Bournemouth foi de 50 milhões de euros. Diante dessa pedida, dá para descartar que o negócio aconteça. O Flamengo promete retomar as tratativas na metade do ano. O Evanilson, de acordo com a apuração do Globo, tem o perfil do centroavante que o Felipe Luiz busca, alguém com mais mobilidade, que possa sair da área e participar do jogo. Algo diferente do que ele já tem com o Pedro, centroavante de referência, camisa 9, que faz o pivô e fica mais preso dentro da área. Só para completar, em relação a Evanilson, Flamengo e Bournemouth, a especulação na Inglaterra dá conta de que a chegada do Ryan ao clube inglês pode facilitar a saída do Evanilson na metade da temporada. Não estou botando muita fé nessa história. Jogador que nesse ano, nessa temporada do futebol europeu, soma 24 jogos, o Evanilson, com 5 gols e 1 assistência. Falar agora sobre as últimas envolvendo a novela Marcos Antônio, São Paulo e Flamengo. Tricolor e rubro-negro avançaram por um acordo de preferência para o Fla. Ficou meio definido que para agora Marcos Antônio não sairá. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros, que foi recusada. Depois o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, além do empréstimo do Alan, também recusado. Mais recentemente o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros e o Flamengo assumiria a dívida de 4 milhões e 200 mil euros que o São Paulo tem com a Lazio pela compra do atleta. A primeira das 4 parcelas vence agora no mês de setembro. São Paulo também se recusou a fazer negócio. Diante de toda essa dificuldade, o Flamengo pediu a preferência da compra do atleta na metade do ano, quando o São Paulo entende que já vai ter mais definido o papel do Marcos Antônio dentro do seu elenco. O São Paulo concordou, não vai haver nenhum ônus para o São Paulo diante desse cenário e as partes devem voltar a discutir essa possibilidade a partir de julho. Marcos Antônio, que é protagonista no São Paulo e mais. Ele havia aceitado a proposta do Flamengo. Cheguei a contar para vocês que nos bastidores ele trabalhou para que o negócio saísse. Sem forçar barra, sem criar uma situação chata no São Paulo, a tendência é que ele permaneça até julho. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino.
Qual seria o preço que você colocaria para negociar o Marcos Antônio? Eu já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? No Flamengo, a maré está complicada e a vaga para a próxima fase do Carioca ameaçada. No Botafogo, situação mais tranquila no estadual. Depois de empatar com o Internacional em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo agora volta suas atenções para o Campeonato Estadual. No próximo sábado, o rubro-negro terá pela frente o Sampaio Corrêa, jogo que vai acontecer no Maracanã, e que para a equipe carioca só a vitória interessa. Isso porque para se classificar para a fase final do Campeonato Estadual, o Flamengo vai precisar vencer o seu jogo e ainda contar com pelo menos um tropeço das equipes que estão à frente: Madureira, Nova Iguaçu ou Boa Vista. Algumas dessas equipes, caso o Flamengo vença e elas pontuem, o Flamengo vai precisar tirar saldo de gols. E a fase rubro-negra não é das melhores. Já são 4 jogos sem nenhuma vitória, com 3 derrotas e um empate. Apesar da pressão do torcedor em cima da performance do time, internamente não há nenhum tipo de consideração sobre uma possível saída de Felipe Luiz. Pelo contrário, há uma confiança muito grande de que o trabalho ainda vai engrenar nesta temporada. Para o duelo diante do Sampaio Corrêa, a equipe ainda não foi definida, mas a expectativa é que Felipe Luiz continue a fazer algumas mudanças na equipe titular, muito por conta da questão física. Inclusive, depois do jogo contra o Internacional, o próprio treinador rubro-negro afirmou que foi uma das piores partidas do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz. Primeiro, reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo. Me lembrou bastante esse jogo e é evidente. E hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Eu não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando essa parte física com os jogos e vamos voltar, vamos melhorar. Hoje eu vi meu time muito exposto, ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. Já o Botafogo foi derrotado na última. Bruno Braz, será que esse time do Flamengo pode ficar ainda mais forte? Que o Flamengo andou mirando alto, sonhando alto por aí, olhando para o mercado. Não sei se vai dar certo ou se os valores deram uma desanimada, mas Darwin Núñez e Richarlison estiveram na mira do Mengão? Só complementando dessa enquete aí, o Felipe Luiz que não anda muito animado com o Pedro, né? Ontem ele acabou ficando no banco para o Bruno Henrique. Mas então, o que eu posso dizer sobre esse assunto? Ontem, após o empate contra o Internacional, né? 4º jogo sem vitória do Flamengo, né? Algo inédito nos últimos tempos, os bastidores, os corredores do Maracanã falaram bastante, né? Muito assunto de mercado. Enfim, aí vocês entendam como quiser, mas muitas notícias surgiram após o jogo. Surgiu a situação do Ares e a outra situação que surgiu foi essa do Darwin Núñez e do Richarlison, mas aí deixando bem claro, calma, torcedores, calma, não passou de consultas. E aí foram situações à parte. A situação do Darwin Núñez é a seguinte: o Flamengo foi consultor. Felipe Luiz acha que ele tem as características que ele quer, o Flamengo tem um poderio financeiro grande, falou, vamos ver qual é. Foi consultar o Darwin Núñez. Foi aí que eles descobriram que o Darwin Núñez ganha por ano 16 milhões de euros no Al Hilal. E aí, quando o Flamengo recebeu essa informação, tirou o time de campo. Com o Richarlison, foi na janela anterior, aqui no 2025 ainda, e segundo pessoas do Flamengo, pessoas importantes do Flamengo, o Richarlison, o staff do Richarlison, disseram que naquele momento o Richarlison não tinha interesse em retornar ao futebol brasileiro naquele momento. Porém, na próxima janela, existe uma situação, uma possibilidade do Richarlison ser negociado na próxima janela pelo Tottenham, e é um cara que ainda está ali na listinha do Flamengo e do Felipe Luiz,
e é um cara com valores mais acessíveis. Não é um cara que o Flamengo descartou quando viu que ele não tinha interesse em voltar para o Brasil naquele momento. Então tá ali, tá na listinha ali do Boto, na listinha do Felipe Luiz, mas a situação foi essa. Darwin Nunes, mesmo com o Flamengo, com todo o poderio financeiro que tem, valores inviáveis para o futebol brasileiro, e o Richarlison naquele momento disse que não tinha interesse em voltar para o Brasil. O Luis Soares, centroavante uruguaio, o maior centroavante uruguaio dos últimos 40 anos, ganhava no Grêmio 2 milhões de reais. Quanto ganha o Darwin Nunes? Por ano, 16 milhões de euros. Dá o quê? 8 milhões de reais por... Isso que é teoria da evolução. 100 milhões de reais por ano. Dá o quê? 8 milhões de reais por mês. Gente, aí dá uma complicada, essas piadas tem um nível mais alto, nem todo mundo vai entender. Dá pra... Só para ter uma ideia, ontem, por exemplo... evolução. Sim. Diga. Ontem, por exemplo, essa mesma pessoa do Flamengo disse assim, a gente gastou muito no Paquetá, mas, por exemplo, o Paquetá não é o jogador com o maior salário do elenco. Existem jogadores com um salário maior do que o do Paquetá. Então, para vocês terem uma noção de como é que o Darwin Nunes é um negócio muito acima. E tem o seguinte, né? O Paquetá era flamenguista desde pequeno. O Darwin Nunes, eu não sei se era Penharol, se era Nacional. Eu quero saber o seguinte, olha só. O Paquetá jogava na Premier League, voltou pro Brasil e não é o maior salário do Flamengo. O meu sonho é jogar o Brasileirão. O meu sonho é jogar o Brasileirão. Pra ter o maior salário. Que Premier League, que nada. O meu sonho é jogar o Brasileirão. Aí, pensando nisso, o Richarlison falou que não tem interesse em voltar agora, mas seria uma boa. Não tem o maior prestígio no mundo nesse momento na seleção brasileira, vem deixando a desejar. Você entraria nessa briga, Danilo? Pelo Richarlison? Pelos dois. Não, o Darwin Nunes seria legal, mas assim, a chance é zero. Não, mas não tem possibilidade com esse dinheiro, não né? Não tem como. A frase que o Palmeirense fala... E olha que com a chegada do Benzema lá no Al Hilal, tá complicado pra ele. O Marcos Leonardo, que é um cara que vai pro mercado em algum momento, o Flamengo não quer... O Benzema do Al Ittihad, perdão. O Bolsonaro estava fechando com o Atlético de Madrid por empréstimo, né? Exato, só que foi o Lukman, né? Foi o Lukman de Madrid. E aí o Darwin Nunes... Tem a frase do que os palmeirenses já ouviram muitas vezes, que é os valores assustam. Aí agora a frase tá pro Flamengo, né? Depois de ter gastado 40 e poucos milhões com o Paquetá. O Richarlison, cara, depende da condição dele, eu apostaria. Se tivesse que pagar 30, 40 milhões, eu não apostaria. Pensando como o Richarlison, eu correria e voltaria pro Flamengo. Como o Richarlison, né? Agora, como o Flamengo, apostar alto no Richarlison, não. Agora, tá acabando o contrato, tá numa condição favorável, aí eu acho que é uma aposta ok. Agora, pagar alto pelo Richarlison, pelo Pombinho, não faria essa. O Richarlison, que também tem a ligação com o Fluminense, também né? Foi tem, o clube que verdade. Colocou ele no cenário nacional, assim, né? Antes do América Mineiro antes, mas o Fluminense principalmente. Mas dizem que ele é vascaíno. E o Vasco já deu camisa pra ele já tem vídeo falando do Vasco, mas Vasco não dá pra chegar junto nesses valores, não. Calma, tá chegando o Crefilho, não duvida. PVC, daria para investir no desses dois? Valeria a pena? Aí eu não tenho certeza de nenhum dos dois. Assim, o Darwin Nunes, a gente tem uma teoria, a gente tem sempre uma lógica de que no Brasil o cara se cria, né? Mas aqui no nível... Primeiro que o nível do Campeonato Brasileiro melhorou nos últimos... De 2019 para cá, o nível do Campeonato Brasileiro melhorou. Melhorou taticamente, melhorou tecnicamente, melhorou. Não é assim. E segundo que mesmo lá no passado, quando você falava, o Ronaldinho Gaúcho vem do Milan e vai deitar no futebol brasileiro. Ele foi muito bem no Atlético, mas no Flamengo ele não foi um sucesso. Não foi um fracasso, mas um sucesso ele não foi no Flamengo. Tô errado? Não, tá certo. Não foi um fracasso. Então assim, não é porque você tem não é a grife. Não é só a grife, pelo menos. Você precisa contratar o jogador do ponto de vista técnico. O Richarlison não está no melhor momento técnico para você contratar. Ele não é embora tenha sido o último centroavante de seleção brasileira em Copa do Mundo, o Pedro era a reserva dele, o Richarlison era número 9, o Pedro era 25. Mesmo assim, o Richarlison não é uma certeza de que vai chegar aqui e arrebentar. Eu acho que o custo-benefício tem que se confirmar. Tu consegue se firmar na seleção, né? No Tottenham. No Tottenham também acho. Colomoni. Benzema no Al Hilal mesmo, a gente foi contratado. Sim. Me corrigiram aqui, vou dar bronca pro meu chefe, me corrigiram, mas eu era certa. Então é isso, nação rubro-negra. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal, vimos aí, né?
algumas possibilidades de atacantes para o Mengão, né? Que é o caso aí de Evanilson, Richarlison e Darwin Núñez. Desses três, eu acredito que o mais fácil de o Mengão contratar é Evanilson, né? E também no meio da janela. Porque eu acredito que ele seja um jogador fundamental ali e a torcida gosta. Jogador também não tão caro, né? E dá para tentar convencer. Richarlison, ele não é muito aprovado pela parte da torcida, né? Ele não tem vamos dizer assim, né? Uma aprovação. E Darwin Núñez é um valor muito alto, né? Ele praticamente recebe 8 milhões de reais por mês, algo surreal, né? Seria praticamente aí salário de 8 a 9 jogadores do Flamengo, algo surreal. Então, não teria como o Flamengo contratar esse jogador e pagar nem metade desse salário, né? Que seria 4 milhões de reais. Não tem como. Ele teria que abaixar muito para no mínimo ali 2 milhões, 2 milhões e meio por mês, né? Que eu acho que o jogador não vai querer, né? Visto que recebe esse valor lá, tá contente com esse salário lá. Mas o Flamengo está de olho aí em Evanilson, né? E pode chegar essa contratação aí no meio dessa janela, né? E também o Flamengo tem um acerto aí com o São Paulo na prioridade de compra de Marcos Antônio. Isso mesmo. O Flamengo já acertou aí, o jogador quer jogar no Flamengo e ele aí tá perto de se concretizar essa venda aí para o Mengão. Mas, torcedor, qual a sua opinião? Comenta sua opinião aqui pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.